Correio Fraterno, Francisco Cândido Xavier. Por espíritos diversos. Apresentação. Coletânea de mensagens consoladoras, apresentadas sob a forma de cartas fraternais, ditadas por espíritos superiores, ao médium Chico Xavier. Correio Fraterno oferece valorosas lições sobre fraternidade, inveja, juventude e perdão, entre outros temas, para os que lutam e buscam aproveitar a oportunidade de evoluir espiritualmente. 01. A mania do Rangel. Espírito Hilário Silva. Aquilo já era mania, conquanto espírito esclarecido. Alcindo Rangel cultivava a brincadeira de mau gosto. Introduzia boatos na conversação séria ou articulava silvos agudos, amedrontando companheiros desprevenidos. Vez por outra, depois de caçoada, a vítima era constrangida à medicação, a fim de se refazer. Nas reuniões mediúnicas, Bernardo, o amigo espiritual que o atendia, frequentemente, não se cansava de aconselhar: Alcindo, meu irmão, alegria e pilhéria são assuntos opostos. Alegria é saúde espiritual, pilhéria é desequilíbrio vibratório. Gracejo inconveniente é dardo invisível. Evitemos manejá-lo. Piada infeliz pode determinar desastre e morte. Imagine você, dirigindo um carro, sob a tensão de notícia falsa ou levando um choque, de corpo desgastado pela doença. Rangel ouvia as admoestações, respeitoso e calado, mas prosseguia no antigo veso. Quando não fantasiava gemidos e clamores, ei-lo a fabricar escorpiões e cobras de borracha ou papel, pelo simples prazer de intimidar pessoas e fazer anedotas. Certa feita, o diretor de oficinas veio chamá-lo no escritório para registrar a solicitação de um cliente. Dirigindo-se para o local de atendimento, reconheceu um amigo na presença do homem a quem observava pelas costas. Amassou o passo, aproximou-se, pé ante pé, e renteando com ele, pespegou-lhe enorme grito aos ouvidos desavisados. O homem tombou de susto e, com ele caiu no piso um objeto que guardava entre as mãos, produzindo forte estampido. Era um revólver que o amigo trazia com certo. Na queda, a arma disparara a última bala que se lhe encravava no pente, alvejando Rangel no tórax e obrigando a receber socorro imediato da cirurgia, com semanas de aflição e meses de hospital. 02. Agora é o dia. José Tatagiba. Escuta, meu irmão, agora é o dia em que a bênção celeste nos coroa, convidando a tarefa clara e boa de espalhar a alegria. Desce do altar caseiro a que te elevas e acende sobre a noite de quem chora uma réstia de aurora, adelgaçando as trevas. Assinala, mais perto, de coração fiel, amigo e atento, o dorido lamento dos que passam clamando no deserto. É a miséria sem lar vagando além, a ignorância, torva e envelhecida, a criança perdida e o doente cansado sem ninguém. Desce do pedestal nobre e sublime em que a glória da fé te ilustra o nome, trazendo o pão onde se estenda a fome e a luz de Deus onde corveje o crime. Sobre o abismo das lágrimas debruça o coração tranquilo e consolado e encontrarás Jesus crucificado em cada peito humano que soluça. Em ti o que trazes, rútil e fecundo, o brasão do Evangelho na alma ardente recai o privilégio onipresente de revelar o Cristo sobre o mundo. Escuta, meu irmão, agora é o dia em que a bênção celeste nos coroa, convidando a tarefa clara e boa de espalhar a alegria. 03. Ajuda, perdoa e passa. Casimiro Cunha. Se alguém te ferir apedreja, lançando-te feu a taça, não te detenhas na queixa, ajuda, perdoa e passa. Escárnio, provocação, disputa, sombra, arruaça. Não te canses de servir, ajuda, perdoa e passa. Se o ridículo te expõe à aleivosia da praça, cultiva o bem com fervor, ajuda, perdoa e passa. Quando a aflição te visite na injúria que te ameaça, trabalha e espera o futuro, ajuda, perdoa e passa. Ante as fogueiras que surgem, quando o ódio sai à caça, no silêncio da oração, ajuda, perdoa e passa. Se a calúnia te persegue, na lama com que te enlaça, desculpa incessantemente, ajuda, perdoa e passa. O culto da caridade é nossa eterna couraça. Vencendo perturbações, ajuda, perdoa e passa. Aos obreiros de evangelho a treva nunca embaraça. Quem segue com Jesus, Cristo ajuda, perdoa e passa. 04.
Ajuda sempre Emmanuel. Não desesperes. Nas trevas da noite, ainda mesmo quando o frio da adversidade te fria o coração, foge a nuvem que te obscurece o entendimento e escuta as aflições a se alongarem. Junto de ti perceberás os que soluçam nas grades da dor e da morte, os que gemem nas garras do crime, os que foram mutilados no berço, os que jazem no catre de infortúnio e os que choram sem esperança. Aqui, doentes e velhos abandonados estendem-te as mãos que a fome açoita. Além, mães infelizes e crianças sem lar te mostram faces lívidas. Porque o desânimo e a deserção, quando ainda podes auxiliar, trazes o coração em chagas abertas, mas possuis mente clara e braços livres. Recorda que uma frase de boa vontade e um sorriso fraterno podem fazer o sol e a paz em muitas vidas. Consola e a consolação se fará música em tua alma. Levanta os caídos e serás sustentado. Reparte o teu pão com amor e o amor dos outros santificará o pão que te alimenta. Através das próprias lágrimas, inflama a alegria no peito do semelhante e a alegria que acendes te aquecerá o peito gélido. Ora no altar da coragem, contemplando as estrelas que fulguram, além da sombra. Todo nevoeiro chega e passa. Em breves horas, raiará outro dia, e as migalhas do bem que tiveres semeado ser-te-ão farta e sublime colheita de luz. Ajuda sem perguntar, ajuda e segue, ajuda sempre. Lembra-te de que o Mestre que procuramos passou na terra, amparando e perdoando, auxiliando e servindo. E nas horas derradeiras de seu apostolado de redenção, aceitou o sacrifício e a morte na cruz, flagelado e oprimido, mas de braços abertos. 05. Amor pela dor. Emmanuel. Em nome do amor, há quem abandone o santuário doméstico, relegando os vínculos da sua redenção a temporário esquecimento. Em nome do amor, há quem se confie a tragédias passionais, investindo contra o objeto da própria devoção afetiva, através da delinquência e da morte. Em nome do amor, há quem provoque separação e desespero, portas adentro do lar, convertendo em inferno de lágrimas a quatro paredes. Em nome do amor, há quem menospreze o próprio corpo, arrojando-se a despenhadeiros de remorso e sofrimento, pelo desvão do suicídio. Em nome do amor, há crianças desamparadas, velhinhos sem teto, doentes sitiados em rudes privações, e almas feridas entre pesadelos e aflições irremediáveis. Entretanto, semelhantes delitos, em nome da luz que equilibra o universo, são perpetrados pela violência e pelo ciúme, pela cegueira e pela incompreensão do egoísmo, o apego desvairado a nós mesmos, em cuja concha de trevas habitualmente nos ocultamos, fugindo à excelsitude do amor genuíno pelo amor de sofrer. Aceitemos a luta por instrutora de nossa existência, como quem sabe que nada existe sem preço. Adquiramos o tesouro do amor pelo aproveitamento da dor. Recebamos as lições da renúncia e o próprio sacrifício por jorros de claridade celeste, nas sombras de nosso eu. E, aprendendo que mais vale dar que receber, o amor transformará a face de nossos destinos, porque tomará nosso coração por trono de sua glória e, ensinando-nos a entender e ajudar a todos, fará de nossa vida o santuário resplandecente e sublime da vontade justa e misericordiosa de Deus. 06. Ao companheiro juvenil irmão X. Meu filho, integrado numa agremiação juvenil de espiritismo cristão, você, confiadamente, pede esclarecimentos e diretrizes. Sinto-me, contudo, embaraçado para fazê-lo. Que trabalhador de nossa estirpe estará bastante habilitado para aconselhar com segurança? Quem não terá infantilidades no coração? Mas se você está realmente comungando os ideais da doutrina que nos é preciosa, nela própria você encontrará o roteiro de que necessita. O Espiritismo, descerrando a pesada cortina que velava, até agora, os segredos do túmulo, não é somente a academia santificante de sábios e heróis, mas também a escola abençoada de pais e mães, pensadores e artistas, condutores e artífices, formando missionários do bem e do progresso. Atendendo-lhe aos ensinamentos, poderá galgar múltiplos degraus da sublime ascensão. Entretanto, pássaro embriagado de liberdade, ante o horizonte infinito, você poderá comprometer o trabalho do próprio burilamento espiritual, se não souber manejar, simultaneamente,
as asas do entusiasmo e da prudência. Nesse sentido, se algo posso rogar a você, não menospreze a experiência dos mais velhos. Já sei a qualidade de suas objeções. Nem sempre os maduros são os melhores, dirá em suas reflexões sem palavras. Tenho visto velhos desprezíveis, viciados e portadores de maus exemplos. Não julguemos apressadamente. Considere que os pioneiros da luta, encontrados por você, no grande caminho da vida, talvez não tenham recebido as oportunidades que brilham em suas mãos. Ainda que lhe pareçam inconsistentes ou contraditórios, duros ou exigentes, ouça, com respeito e serenidade, o que digam ou ensinem. Que seria de nós, sem o esforço de quem nos antecede? Invariavelmente, aprendemos alguma coisa de útil ou de belo, alicerçando-nos na lição de quem lutou antes de nós. Acima de tudo, lembre-se de que fomos chamados para ajudar. Velhos e novos já possuem críticos em excesso. O mundo está repleto de espinheiros e raras criaturas aparecem dispostas ao cultivo do bom grão. É possível não possa concordar com os mais velhos em certas particularidades da experiência comum. No entanto, o silêncio é o melhor remédio onde não podemos auxiliar. Se você também, vergonha é promissora, pretende adquirir os defeitos dos galhos decadentes, confiando seus vermes do sarcasmo ou da rebelião, que será do tronco venerável da vida. Em todos os climas, o nosso concurso ativo, na extensão do bem, é o serviço mais apreciável que podemos prestar à humanidade e ao mundo. E, além disso, saiba que a existência na Terra se assemelha à travessa de longa avenida, onde os transeuntes ocupam lugares diferentes, no espaço e no tempo. Hoje, você começa a palmilhá-la. Todavia, dentro de algum tempo, atingirá a posição dos que já amadureceram na jornada, exibindo alterações na carne e carregando diferentes impulsos no coração. Cultive a afabilidade com todos e não ouvide que a lei lhe restituirá o que você houver semeado. Não inveje a prosperidade dos homens inescrupulosos e indiferentes. A ilusão temporária pode ser dos ímpios, contudo, a verdadeira paz é patrimônio dos simples e dos bons. Estude e trabalhe incessantemente. O estudo favorece o crescimento espiritual. O trabalho confere grandeza. Conseguirá você ostentar os mais belos títulos na galeria dos jovens espiritualistas. Mas, se foge ao livre e observação e se lhe desagradam o serviço e a disciplina, não passará de um menino irrequieto e desarvorado, para quem os dias reservam amargos ensinamentos. Quanto ao mais, se você deseja partilhar, com sinceridade, a experiência cristã, comece a viver, entre as paredes de sua própria casa, segundo os princípios sublimes que abraçou com Jesus. Quem puder fazer a boa vizinhança com os parentes consanguíneos ou souber merecer o apoio legítimo dos amigos e conhecidos, terá conquistado elogiáveis habilitações no campo da vida. Mas se você também está conversando no bem, com receio de praticá-lo, gastando o tesouro do tempo, em vão, prepare-se, convenientemente, para receber dos jovens de amanhã a mesma desconfiança e a mesma ironia com que são tratados os velhos menos felizes de hoje. 07. Ao entardecer almoeiros. Mais tarde, servo que descansas, quando a sombra, envolver-te os olhos fatigados, a noção do tempo crescerá em tua alma e o Senhor da vinha dir-te-á do monte da consciência, que fizeste da tua luz, onde guardaste os raios do sol, as gotas do orvalho, as sementes divinas, o arado amigo e realizador, que fizeste do meio-dia rutilante onde deixaste os rebentos novos, as febras opulentas, os frutos generosos a dádiva do suor. Contemplarás as mãos vazias, suportarás o coração tocado de remorso e dirás, em obediência ao antigo hábito de enganar a ti mesmo, o sol causticante crestou a terra do meu campo, chuvas copiosas trouxeram imensas inundações, vermes invasores destruíram a erva tenra, serpentes venenosas atacavam meus pés. Aos espinheiros que se erguiam acima do solo respondiam pedras embaixo, anulando minha tarefa. Se surgiam alguns brotos na encosta, a lama descia célere. Se rebentos humildes vinham a planície, os detritos da serra formavam pântanos implacáveis aniquilando minha sementeira. Que poderia fazer, então,
Se todos os perigos da natureza congregavam-se contra mim, o Senhor da vinha, porém, ouvirá complacente e, antes de tornar ao seu próprio trabalho, no campo universal e infinito dos séculos, responderá: não te queixes. O sol causticante, a chuva torrencial, os vermes e as serpentes, os espinhos e as pedras, a lama e o pântano, eram as ferramentas que te dei. Mas, espera, outro dia virá. Tentarás justificar-te, indo uma vez, todavia, o último raio de sol despedir-se-á do céu e o rosto do Senhor desaparecerá no grande silêncio. E então errarás de vale em vale, de montanha em montanha, sangrando o coração sob ríspido açoite, angustiado e sozinho, porque no teu caminho reinará, longo tempo, enorme e espessa noite. 08. Ao servir Casimiro Cunha na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalhe pão. Erga a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição. Não te comportes a esmo. A chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivesse nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada que, por tristes, sofrem mais, como se ouvisse expulsando o coração de seus pais. Junta qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros. Toda a terra é nosso lar. Sê como o raio de sol que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando. Toda a malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia luz no teu campo. Não durmas em teu arado. Seguimos, perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças, cada dia, que é preciso servir sempre como Jesus serviria. 09. Apelo à Mocidade Espírita Cristã Castro Alves. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo, guardado na tua mão. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões de treva da moderna escravidão. Ausculta o horror do orbe aflito. Nos campos de toda a terra, vagueia o dragão da guerra em tremenda Saturnal. Vem das angústias do Egito, dos tormentos da caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo o clavo infernal. Ergueu sobre a Síria forte o chamejante estandarte, espalhando em toda parte incêndio devastador. Trouxe a Pérsia, ruína e morte, da Grécia, extinguiu a vida, deixando Roma caída no lago de sangue e dor. Mas, além do monstro hirsuto que nos recorda a caverna, a ignorância governa prostíbulos e canhões. A preguiça vive em luto. Ódio torvo prevalece nos males de toda espécie, enlouquecendo milhões. Negro vício multiforme que de púrpura se veste, atormenta, mais que a peste, mendigos, ministros, reis. Mas a verdade não dorme e abrindo sulco profundo, desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, a nova era já resplende no horizonte. Move os braços, erga a fronte no serviço varonil. Ama, crê, trabalha e espera, proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade ao claro céu do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, tercemos armas da crença, detendo por recompensa o divino dom de amar. O Salvador, brando e justo, para as glórias do porvir, elege a senha, servir e manda a vida, marchar. Sigamos, vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora na noite que envolve o templo, seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz. Choraram 300 anos, nos circos da fé cristã. Combatem ao nosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores buscando a paz de amanhã. Ei-los, voltam do passado. São 1000 gênios sobre-humanos, trazem fúlgidas bandeiras, entoam hinos felizes, bendizendo cicatrizes, traços santificados heróis. Atravessaram fogueiras, serviram a Deus, de rastros, volvem, hoje, de outros astros, sóis brilhando noutros sóis. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado na tua mão. Combate as sombras do abismo,
Exalça o amor que te eleva. Desata os grilhões de treva da moderna escravidão. 10. Aprendamos servindo a Emmanuel onde estiveres. Faze claridade em ti mesmo, para que a treva desça de nível. Sua luz desintegrará na terra as cristalizações da sombra, em que a ignorância e a penúria tecem ninho à inquietação e ao sofrimento. Não te encarceres, porém, na feição unilateral do grande problema. Educação, em boa síntese, é a luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. A ciência constrói a medicina. A compreensão humana faz o médico. As letras erguem o magistério. A consagração ao ensino gera o professor. A técnica estende os patrimônios da indústria. O devotamento ao trabalho levanta os missionários do progresso. A teologia plasma a religião. As virtudes da fé realmente vividas erigem o pastor. A universidade lavra diplomas. A escola do exemplo, nos testemunhos de elevação dentro da luta cotidiana, forma os verdadeiros servidores do mundo. Não prescindimos da instrução, mas não honraremos o pensamento claro e nobre sem o acrisolamento espiritual. A ideia esclarece, o sentimento cria, a palavra edifica, o exemplo arrasta. É por isso que Jesus, exalando a sabedoria, não olvidou a prática do amor. Aprendamos servindo. Essa é a única fórmula capaz de reunir-nos ao mestre que procuramos. Muitos possuem ouro e prata. Muitos detêm a cultura. Muitos guardam a bondade. Muitos dispõem do poder. Mas se não sabem acender a luz em si próprios, riqueza e inteligência, afetividade e dominação, não lhes servem, por vezes, senão por vasto pedregulho no campo da experiência. Entesoura no cérebro a ciência que te ilumine, mas inflama de amor o coração que te pulsa no peito, porque somente assim farás da própria vida a estrela de serviço e de fé, guiando-te a alma em triunfo para além das sombras que enxameiam nos vales da provação e da morte. 11. Auxilia André Luiz não ouvirdes a lei da cooperação, a fim de que a caridade, por estrela de amor, fulgure nos céus de teu destino. Auxilia a terra seca e amanhã não te faltará o celeiro farto. Auxilia a fonte amiga e a água pura te regenerar a saúde orgânica. Auxilia a criança e clarearás o futuro. Auxilia o ancião desamparado e colherás um tesouro de bênçãos. Auxilia o aflito e a esperança te coroará a visão da justiça. Auxilia o faminto e acrescentarás o próprio reconforto. Auxilia o companheiro da peregrinação em que te encontras e a fraternidade te protegerá. Generosa, dispões do consolo das horas, dispões da palavra fácil, dispões de mãos diligentes, dispões de movimentos livres e, sobretudo, dispões do conhecimento evangélico a enriquecer-te a inteligência. Não te percas, assim, na província torturada dos momentos perdidos. Recorda que o relógio humano, agora ou depois, dirá das oportunidades preciosas que recebeste. Auxilia, pois, enquanto é tempo, ajudando, compreendendo, servindo, perdoando, construindo para o bem e amando, cada vez mais, na certeza de que o auxílio prestado desinteressadamente aos outros, nas lutas da terra, é investimento de paz e vitória, felicidade e luz, para a glória do céu. 12. Bem-aventurado anônimo alma eros, bem-aventurado anônimo ninguém te viu a mão vigilante e sábia quando semeavas a leira escura para que todos tivessem pão, nem te observou o esforço enorme, quando abrias caminho à água distante para que a sede não aniquilasse os homens da terra. Olhos humanos não te fixaram, quando levantaste o companheiro abatido, quando suportastes os espinhos dos maus, chorando em silêncio para que outrem não chorasse. Gastaste muitos anos, tecendo ninhos para as alheias asas, levantando palácios fulgurantes que jamais te acolheriam. De mãos voltadas ao labor mais humilde, traçastes roteiros dentro de a natureza agreste, ergueste cidades e parques para a alegria de todos. Ninguém te conheceu, nem louvou, e quase todos que se rejubilaram nos benefícios, através de teu amor, acreditaram que te bastavam as moedas que lhes sobravam na bolsa e esqueceram-te para sempre. Entretanto, observas, mudo, que os grandes arautos do morticínio eram anunciados com ruído no caminho das nações. Muitos dos que destruíram as obras do bem e os que falsearam a verdade eram incensados do galarim de fama,
por milhão de vozes sedentas de poder. Bem-aventurado anônimo. Bem-aventurado anônimo. E quando a morte chegou, a gratidão terrestre não veio socorrer-te. Ninguém apareceu para enxugar-te o pranto. Para os irmãos que te deviam não passava teu nome de palavras sem eco. Somente a caridade envolveu-te em seu manto. Mas, ó trabalhador desconhecido, para teus ouvidos venturosos, soou, na imensidão dos céus, a frase inesquecível: vem a mim servo bom e fiel. Num transporte de júbilo indizível, reconheceste, então, a grandeza das vidas pequeninas, a glória das tarefas obscuras. Descobriste a ti mesmo nas alturas, e, atravessando as amplidões divinas, abençoastes os dias teus, à luz do grande anônimo que é Deus. 13. Caixa Postal Emanuel da Passagem do Tempo. Este livro despretensioso surge à feição de caixa postal no correio fraterno da espiritualidade. Escritas nas mais diferentes ocasiões, aqui se reúnem mensagens de esperança e consolo, instrução e paz, com indicação segura e rumo certo, apelos à mocidade, avisos à madureza, apontamentos dedicados a grupos de serviço, anotações para o lar, temas de reconforto, convites ao bom ânimo, pensamentos de apoio, exortações à coragem, diretrizes de elevação, roteiros de atividade, palavras de fé, notícias da vida maior, textos de alegria, missivas de entendimento, ideias calmantes, conclusões renovadoras, legenda socorreu, oferecendo estas páginas aos leitores amigos, com interesse exato, já que alimentamos a aspiração de distribuí-las com os irmãos de boa vontade. Formulamos votos para que o nosso correio de fraternidade possa converter-se, para nós, os companheiros desencarnados, numa bênção de trabalho, a expressar-se, na seara do Cristo de Deus, em boas novas de amor e luz. 14. Carta de irmão Casimiro Cunha. Meu amigo, se procuras a nova revelação, não menosprezes na terra a própria renovação. Curiosidade é caminho, mas a fé que permanece é a construção luminosa que só o trabalho oferece. A dúvida honesta e nobre tem a sua recompensa, mas, sem auxílio a ti mesmo, não terás a luz da crença. Conheço-te as aflições, as ansiedades, as dores, e reconheço-te a fuga nos planos exteriores. 15. De quem seria Manuel Monteiro afinal, meus irmãos? De quem seria o crime? Daquele cujo braço impôs a morte ao coração de alguém, ou desse mesmo coração caído, que inerte e mudo agora se mantém? A quem se tiraria a mancha em rosto? A vítima tombada, ao verdugo suposto? Ou será que outro alguém é o verdadeiro autor dessa agonia alheia, escondido na sombra, a feição de uma aranha em sua própria teia? Compreendido, porém, que o crime sempre nasce de uma ideia feroz. Quem teria pensado nele antes? Os outros. Talvez nós, que lhe teria dado a forma de comércio na roupagem de alguma frase louca. O inimigo, o vizinho, o companheiro ou nós mesmos com a nossa própria boca. De permeio a incerteza e a insegurança, sem que se saiba, ao certo, onde a culpa é nascida. Transformemos o amor numa fonte perene que dissipe na terra as angústias da vida. E se alguém surge em falta, recordemos Jesus, onde a censura medra. Aquele que estiver sem sombra de pecado, lance a primeira pedra. 16. Será Casimiro Cunha. Meu amigo, em cada golpe da luta que nos reclama, a divisa em toda parte é sempre: perdoa e ama. Perante qualquer assunto do mundo que nos magoa, a legenda, cada dia, será sempre: ama e perdoa. À frente de toda injúria, em forma de pedra e lama, a fórmula do caminho é sempre: perdoa e ama. Em toda dificuldade na fé que nos abençoa, a senha, no amor de Cristo, será sempre: perdoa e ama. 17. Ele virá Almeiros. Espere, meu irmão. Não profiras, ainda, a palavra suprema de revolta e de dor. Ruge a tormenta, em fúria, troveja, cólera a pessoa envenena. A maldade fulmina. Conserva a tua bússola divina de otimismo e de amor. À frente dos impulsos tumultuários, paralisa teus pés, recolhe tuas mãos, põe serenidade nos teus olhos, cerra teus lábios no silêncio e espera no Senhor. Ele virá nos próximos instantes e falará,
por ti se souberes calar. E onde tua mão inquieta não houver perturbado fará reparações amorosas e justas. Converterá a tua serenidade no espelho cristalino da verdade, em que o perseguidor ver-se-á tal qual é, em que a calúnia, o mal e a ingratidão reconhecer-se-ão para tornar a treva de um de vez. Terás alegremente a vitória do bem. Ouve, pois, meu amigo, se o momento é de dor e de perigo, de negros temporais, espera, espera mais. Não recalcitres contra os aguilhões. O divino Senhor dos corações tudo sabe na luz em que governa no grande amor da majestade eterna. Ansiedades, angústias, amargores, cilada dos caminhos tentadores. Ó, tudo passará. Não te percas na noite de aflição. Foge a revoltou e a desesperação. Espera, espera ele virá. 18. Enriquece-te sempre Emmanuel. A vida não foi criada para a mendicância. Em toda parte, a natureza é uma lição viva de magnificência divina. O rio é o tesouro das fontes acumuladas. A colheita é o feixe de bênçãos da fartura. O som é a riqueza da luz. Mas a fonte cresce para servir sem distinção. A espiga incorpora os grãos valiosos para sustento da mesa e a claridade solar é foco de vida e esplendor para nutrir todas as formas de existência. Foge da usura, mas não temas a prosperidade. Sabemos que é preciso amealhar recursos que se coloquem a serviço de nosso aperfeiçoamento. Enriquece-te de sabedoria, estudando e aprendendo. Enriquece-te de amor, praticando a boa vontade para com os que te cercam. Enriquece-te de paciência, tolerando, com calma, as pedras e os espinhos da estrada. E enriquece-te de qualidades preciosas, aceitando o trabalho de cada dia, que o mundo te impõe. Dinheiro que domine a sombra congelante das nossas melhores oportunidades de aprimoramento. Mas dinheiro dirigido pelo serviço e pela caridade é veículo de progresso e ascensão. Imita, pois, a árvore que se enriquece de flores e frutos, para distribuir abastança e alegria, e, cumprindo os nossos deveres de cada hora, não nos esqueçamos de que Jesus exemplificou a fraternidade e a cooperação, dando sempre de si mesmo, sem mendigar. 19. Fala contigo Eros quando as nuvens do sofrimento invadirem teu céu mental. Não desfaças a sombra em trovões e coriscos, fulminando corações em derredor. Poderias aniquilar muitos germes da fé, muitas flores tenras da esperança. Buscar o refúgio do silêncio e medita. E quando a serenidade acolher-te em seu manto, fala contigo mesmo, conversa com a tua própria ira. Pões diante dos olhos sua figura sombria. Dize-lhe que talvez teu irmão sinta fome de pão ou sede de carinho sem que ninguém lhe conheça o heroísmo obscuro. Talvez esteja exausto à procura das oportunidades que te sorriem desde muito, incapaz de suportar, por mais tempo, as lutas que lhe parecem intermináveis. Possivelmente, não iniciou a existência com os recursos felizes de teu começo e viverá revoltado, entre os espinhos da ignorância. Quem sabe, diz a tua cólera, que o pobrezinho é desfavorecido e infeliz. Provavelmente, nunca recebeu um beijo de mãe, um carinho de esposa, a ternura de um filho, um abraço de irmão, o afeto de um amigo. Talvez esteja perseguido em si mesmo pelos demônios da inconformação. Comunica-lhe tuas impressões fraternais no grande silêncio. Tua cólera ouvirá, chorando de dor, e as lágrimas benditas lavar-lhe-ão a túnica negra que resplandecerá de alvura e de beleza. Em seguida, voltará ao teu coração, plenamente transformada. Deixará seus títulos, seus direitos e honrarias. Esquecerá toda ofensa, toda injúria, toda a dor. Mudará o próprio nome e chamar-se-á compreensão, compreensão gloriosa e sublime, filha de Deus, irmã da humanidade e serva da natureza, para a vida imortal. 20. Hoje ainda Emmanuel, não esperes a morte para escolher uma nova existência. Experimenta agora a renovação. Hoje ainda é o problema. Lembra o milagre das horas e ajuda a ti mesmo. Há sementeiras de resposta imediata. Hoje ainda, o dever bem cumprido transforma-se em competência e dignidade. Gentileza converte-se em alheia cooperação. Bondade conquista melhoria e respeito. Renúncia traz simpatia e segurança. Silêncio ante a leviandade traz a benção da estima. Esforço próprio no estudo acumula riqueza indestrutível.
e disciplina dos impulsos inferiores à capitalização de valores morais. Não te prendas ideia do futuro. O Cristo, que prometeu amparar-nos até o fim dos séculos, permanece conosco onde surge o trabalho do amor e da educação. Lembra, pois, as virtudes do agora e aprendamos a começar. Não ouvides que se esperas por Jesus, no socorro daqueles que vêm do céu. Jesus espera por nós na pessoa dos mais necessitados da terra. E já que sabes discernir na escolha da luz, afeiçoa-te ao melhor, desde hoje, para que, amanhã, não digas desalentado: passei pela presença do Senhor, contudo eu estava cego e não sabia. 21. Indagações a nós mesmos. André Luiz. Que seremos na casa de nossa fé, em companhia daqueles que comungam conosco o mesmo ideal e a mesma esperança. Uma fonte cristalina ou um charco pestilento. Um sorriso que ampara ou um soluço que desanima. Uma abelha laboriosa ou um verme roedor. Um raio de luz ou uma nuvem de preocupações. Um ramo de flores ou um galho de espinhos. Um manancial de bênçãos ou um poço de águas estagnadas. Um amigo que compreende e perdoa ou um inquisidor que condena e destrói. Um auxiliar devotado ou um espectador inoperante. Um companheiro que estimula as particularidades elogiáveis do serviço ou um censor contumaz que somente repara imperfeições e defeitos. Um pessimista inveterado ou um irmão da alegria. Um cooperador sincero e abnegado ou um doente espiritual, entrevado no catre dos preconceitos humanos, que deva ser transportado em alheios ombros. Afeição de problema insolúvel. Indaguemos de nós mesmos, quanto à nossa atitude na comunidade a que nos ajustamos, e roguemos ao Senhor para que o vaso de nossa alma possa refletir-lhe a divina luz. 22. Irmão João de Deus. Irmão é todo aquele que perdoa 70 vezes 7 a dor da ofensa, para quem não há mal que o bem não vença. Pelas mãos da humildade atenta e boa. É aquele que de espinhos se coroa por servir com Jesus sem recompensa, que tormentos e lágrimas condensa, por ajudar quem fere e amaldiçoa. Irmão é todo aquele que semeia consolação e paz na estrada alheia, espalhando a bondade que ilumina. É aquele que na vida transitória procura, sem descanso, a excelsa glória da eterna luz na redenção divina. 23. Mãos fortes e limpas. André Luiz. Meu irmão, minha irmã, ilumina o coração para que o amor seja o laço do céu, a irmanar-te com todas as criaturas. Purifica teus olhos para que os males da peregrinação terrestre não te perturbem a mente. Defende os ouvidos contra as sugestões da ignorância e da sombra, a fim de que a paz interior não te abandone. Clareia e adoça a tua palavra para que teu verbo não acuse nem fira, ainda mesmo na hora da consagração da verdade. Conduze teu pensamento à grande compreensão do próximo, ajudando aos que te cercam, tanto quanto desejas ser por eles auxiliados. Equilibra teus pés no caminho reto sem te precipitares aos abismos que tantas vezes surgem à margem de nossa vida, induzindo-nos à queda e ao desespero. Desse modo, terás contigo o tesouro das mãos fortes e limpas para abençoar e servir, conduzir e curar, em nome do Senhor. 24. Mocidade e velhice. André Luiz. Infância, juventude, madurez e velhice são simples fases da experiência material. A vida é a essência divina e a juventude é a seiva eterna do espírito imperecível. Mocidade da alma é condição de todas as criaturas que receberam com existência o aprendizado sublime, em favor da iluminação de si mesmas e que acolheram no trabalho incessante do bem o melhor programa de engrandecimento e ascensão da personalidade. A velhice, pois, como índice de senilidade improdutiva ou enfermiça, constitui, portanto, apenas um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. Nesse sentido, há jovens no corpo físico que revelam avançadas características de senectude, pela ociosidade e rebeldia que se confinam, e velhos na indumentária carnal que ressurgem sempre à maneira de moços invulneráveis, clareando as tarefas de todos pelo entusiasmo e bondade, valor e alegria com que sabem fortalecer os semelhantes na jornada para a frente. Se a individualidade e o caráter não dependem da roupa com que o homem se apresenta na vida social,
A varonilidade juvenil e o bom ânimo não se acham escravizados à roupagem transitória. O jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã, e o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Lembramo-nos, porém, de que a vida é imortal, de que o Espiritismo é a escola ascendente de progresso e sublimação, de que o Evangelho é a luz eterna, em torno da qual nos cabe dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor e, num abraço compreensivo de verdadeira fraternidade, no círculo das esperanças, dificuldades e aspirações que nos identificam uns com os outros, continuemos trabalhando. 25. Mudança de plano. Emmanuel: não esperes pela morte do corpo físico para realizares o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância, com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se tens a infelicidade de comprar inimigos, através de atitudes impensadas, detém-te na serenidade e aprende a servir aos teus desafetos, alcançando, assim, o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, e, erguendo-te para o trabalho digno, consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao teu patrimônio espiritual o otimismo, a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim, também, cada alma reside na esfera de ideal e pensamento que forma para si mesma. Quem deseje, pois, um mundo melhor pode avançar, pelo trabalho e pela boa vontade, no roteiro da ascensão, desde hoje. 26. Na escola Emmanuel. A Terra é uma grande e abençoada escola, em cujas classes e cursos nos matriculamos, solicitando, quando já possuímos a graça do conhecimento, as lições necessárias à nossa sublimação. Todas as matérias que constituem o patrimônio do educandário, se aproveitadas por nossa alma, podem conduzir-nos aos resultados que nos propomos atingir. Não existe, porém, ensinamento gratuito para a comunidade dos aprendizes. Cada aquisição tem o preço que lhe corresponde. A provação da riqueza é sedutora, mas repleta de perigos cruéis. A passagem na pobreza é simples e enternecedora, contudo, oferece tentação permanente ao extremo desespero. O estágio na beleza física é fascinante, entretanto, mostra escuros abismos ao coração desavisado. A demora no poder é expressiva. Todavia, atrai dificuldades infernais, que podem comprometer-nos o futuro. O ingresso na cultura da inteligência favorece a posse de verdadeiros tesouros. No entanto, nesse setor, o orgulho e a vaidade representam impertinentes verdugos da alma. A estação de calmaria na vida familiar é tempo doce e agradável ao espírito, mas, aí dentro, no oásis do carinho, o monstro do egoísmo pode enganar-nos o coração. Em qualquer parte onde estiverdes, acordai para o bem. Recordai que o ouro e a intelectualidade, os títulos e as honras, as aflições e os sofrimentos, as posses e os privilégios são meros acidentes no longo e abençoado caminho evolutivo. Lembrai-vos de que a vida é a eternidade em ascensão e não vos esqueçais de que, em qualquer condição, só no cultivo do amor puro conseguireis edificar para a vitoriosa imortalidade. 27. Na leira divina. Emmanuel. No templo do Evangelho,
Surgem obreiros de variada expressão. Os oportunistas que se fazem negociantes. Os ociosos que se fazem discutidores. Os revoltados que se fazem azedos. Os tristes que se fazem inoperantes. Os maledicentes que se fazem inúteis. Os orgulhosos que se fazem negativistas. Os desanimados que se fazem estéreis. Os rebeldes que se fazem doentes. Os críticos que se fazem inquisidores. Os vaidosos que se fazem ingratos. Todavia, o celeste semeador, no santuário de sua bênção, conta com os servos infatigáveis do amor porque, à distância da discórdia e da sombra, se consagram à construção da mente melhor para a vida melhor. São esses os obreiros que não se fazem isso ou aquilo, mas que fazem a vontade divina, para que o Senhor se faça em todos, plasmando a verdadeira felicidade de cada um. 28. Não diga somente Emmanuel, não diga somente que Jesus é o Senhor. Aprendamos a obedecer-lhe na conjugação do verbo servir. Não proclameis apenas que o Senhor é o nosso mestre. Enverguemos por dentro a túnica do discípulo fiel, a fim de segui-lo com humildade. Não te limites a pregar que o mestre é o nosso Salvador. Procuremos retribuir, de alguma sorte, o sacrifício com que nos redimiu, transformando a nossa vida em fraternidade e abnegação. Não diga somente que o Evangelho é o sol do caminho. Busquemos orientar os próprios passos à sua claridade santificante, para que não venhamos a descer novamente ao fundo do precipício de nossos erros. Não te circunscrevas a ensinar. Façamos o melhor, ao nosso alcance. Não te reduzas a simples veículo das águas vivas da verdade. Sejamos o reservatório de compreensão e de amor, aptos a estender os dons do divino amigo onde estivermos. Não afirmeis apenas que a bondade deve reger a vida. Sejamos bons, no círculo de experiência que o presente nos convocou. Não basta que a lâmpada esteja limpa e bem provida, nem basta que a reserva de combustível seja farta. É indispensável fazer luz e seguir para frente, ajudando aos outros no serviço a nós mesmos. Jesus não se restringiu aos primores interpretativos da Boa Nova, nem se confinou à excelência verbalista da lei. Estendeu a própria alma ao encontro da necessidade humana e fez brilhar a misericórdia divina. Não nos detenhamos nas belas palavras. Façamos da vida o livro áureo do trabalho cristão. Doemos nossos próprios recursos e exaltação do bem de todos, sob a inspiração do Mestre que procuramos. Somente assim será possível erguer o facho vivo de nossa fé, acima do velador de nossas próprias conveniências, atendendo aos padrões do Cristo, na conquista de nossa própria felicidade. 29. Não invejes Casimiro Cunha perante os quadros do mundo se a tentação te salteia. Não invejes no caminho fausto da vida alheia. Banquetes, festas, prazeres e mundanas evidências são ligeiros artifícios no jogo das aparências. Registra o velho rifão na luta que te apoquenta. Quanto mais amplo o navio, mais ampla surge a tormenta. Comumente, orquestra e flores, com cedo e brilho a granel, escondem grandes feridas rasgadas em lodo e fel. A mulher muito enfeitada muita vez guarda a aflição de todo um Vesúvio ardendo nas fibras do coração. O homem que administra no poder a que se eleva quase sempre traz consigo tristeza, amargura e treva. Recorda que a vaidade hoje bela, altiva e forte, amanhã será jungida ao frio grilhão da morte. Não guardes fome de ouro. Não te esqueças de que a usura acaba desesperada no gelo da sepultura. Não acalentes a inveja, chaga em lama horrenda e informe. Trabalha e serve, lembrando que a justiça nunca dorme. Conserva simplicidade e ajuda sem distinção. A glória da caridade é filha da compaixão. Suporta com paciência as dores da própria cruz. A dor bem aproveitada é a senda para Jesus. 30. Nas lições do mestre Alma Eros da aflição de encontrar todos os lares cerrados, retirou o Senhor a luz divina da manjedoura gloriosa para a humanidade inteira. Das dificuldades de Nazaré extraiu a lição do trabalho, santificadora para todos os homens. Na carpintaria singela, do dissabor de não ser ouvido por juízes e sacerdotes, filósofos e doutores, instruiu pescadores rudes e pobres, exaltando a humildade em júbilos eternos, da ausência de recursos materiais, com desprezo dos poderosos, fez o templo da natureza entre árvores verdes e águas acolhedoras,
ensinando o evangelho da renovação do mundo, da angústia dos enfermos, dos cegos e paralíticos, que lhe ensopavam o caminho de lágrimas. Compôs cânticos de bondade e fé, revelando a compaixão infinita da ingratidão dos beneficiários, da deserção dos companheiros. Articulou ensinamentos de amor para todos os tempos, da perseguição e calúnia, da ironia e do apodo, com que lhe enchiam a solidão angustiada e terrível. Formou testemunhos da confiança completa na perfeita fidelidade ao Supremo Senhor, dos insultos e golpes, das vergastadas e pedradas, gravou hinos de vitória com o perdão e a piedade. Por fim, fez da cruz, oprobriosa e infamante, o caminho da ressurreição para a vida eterna, iluminando as gerações de todos os séculos. Se procuras o Cristo soberano, o Mestre e o Salvador, ouve, aprendiz da redenção divina, que fazes da tua dor. 31. No livro da Alma Alta de Souza, se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende, amoroso, a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera aí, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo. 32. O divino encontro alma eros viajor. Viajor no oceano da vida, muita vez tua voz, misturada de pranto, clama a presença divina. Entretanto, basta que surja uma ilha sedutora para que te detenhas muitos anos, no cipoal das sensações efêmeras, de bússola abandonada, de leme esquecido, de navio ancorado em sombras. Descuidado e feliz, observas, não longe, terremotos de dor compelindo-te a volta ao mar. Lembras-te então de novo, e imploras, angustiado, a presença divina. Todavia, basta que um companheiro te provoque a disputa infeliz para que te projetes na água turva, fora da embarcação. Torturado, bracejas, entre os monstros do abismo, não podes repousar, senão momentos breves entre braços de rocha emergirem do fundo. E após dias de dor, de sede, fome e sono, ganhas a praia extensa, um deserto areal. Nem há árvores, nem fontes, apenas ervançais onde a serpente mora, aguardando-te os pés. Fujas espavorido, esfarrapado e só, e, quando a ventania improvisa o sepulcro que te espera, por fim, de corpo verminado, apodrecido e nu, sem bússola, sem nau, sem âncoras no porto, sem a voz de ninguém que te console ou guie, agarras-te à fé viva e gritas para o céu, traço Senhor, Senhor, Senhor. Então, e só então, sentes no coração que soluça e que ri a voz, a grande voz que te renovo eu. Não temas, filho meu, espera. Estou aqui. 33. O pão espiritual. André Luiz. O pão espiritual, amassado em luz invisível, é alimento do coração, constante e durável. Dado embora em migalhas, é valor infinito. Semente de sabedoria, tornar-se-á celeiro farto, minuto de esclarecimento, rasgue horizontes eternos. O verbo silencioso, criará mundos novos. Toque de fé, salvará muitas vidas. Bênção de amor, renovará o estímulo apagado. Gota de consolação, amenizará muitas dores. Água da vida, fecundará campos mortos. Dom divino, sustenta milhares de criaturas. Réstia de esperança, erguerá desesperados. Pétala da paz, elimina incêndios da discórdia. Raio de luz, descerra caminhos ocultos. Dádiva de compreensão, extingue as sombras da ignorância e do ódio. Abençoadas sejam as mãos, que cooperam à mesa imperceptível de Deus, acrescentando esse pão, sublime e imperecível. Distribui-o, em torno de teus passos, e semearás gloriosos destinos, desfazendo as trevas em derredor, arando o chão duro dos corações cristalizados no mal, restituindo a visão aos cegos dos vales da morte, devolvendo a alegria aos tristes, levantando os que tombaram, socorrendo náufragos, enriquecendo os pobres de luz, abrindo portas redentoras,
rompendo muralhas e fronteiras e unindo almas no grande amor. Segue, mundo afora, espalhando-lhe as graças, na certeza que o Cristo é o pão que desceu do céu. 34. O problema Emmanuel em todos os desajustes humanos e em todas as calamidades sociais que atormentam o mundo. É imperioso não esquecer que o problema essencial somos ainda nós mesmos. O lar, em verdade, é sublime organização que assegura as bênçãos da vida. Mas se os cônjuges responsáveis por seus fundamentos não abraçam o sacrifício, na edificação dos próprios filhos, o instituto doméstico será tão somente um asilo de corpos em trânsito para a incessante renovação. O templo é obra celeste no chão planetário objetivando a elevação da criatura. Entretanto, se o sacerdote chamado a conduzi-lo não sabe renunciar, a favor dos outros, em vão se erguem altares e se improvisam sermões. O educandário é uma casa de luz nas sombras da terra. Contudo, se o professor trazido a valorizá-lo não sabe sofrer pela felicidade dos aprendizes, debalde enfileirar-se-ão monumentos e programas de ensino. O tribunal é um santuário para a manifestação da justiça. No entanto, se o magistrado que lhe preside as ações não se honra no culto da reta consciência, inutilmente surgirão leis e processos para a exaltação do equilíbrio. O hospital é refúgio santo destinado ao socorro da humanidade enfermiça. Mas se o médico responsável por sua manutenção foge ao espírito de serviço, sem qualquer proveito aparecerão remédios e tratamentos. O campo é o celeiro vivo do pão que sustenta a mesa. Todavia, se o lavrador chamado a sucá-lo deserta do suor e da enxada, com o que lhe cabe nutri-lo, em vão o milagre da semente se repetirá sob a inspiração da divina bondade, em favor da carência humana. Em todo problema aflitivo da terra, portanto, lembremo-nos de que a solução do progresso e da paz principia em nós, de vez que realmente a ordem é de todos e a felicidade é a felicidade geral. Quando a ordem e a felicidade começam em cada um. 35. O tempo André Luiz. Todas as criaturas gozam o tempo. Raras aproveitam. Corre a oportunidade, espalhando bênçãos. Arrasta-se o homem, estragando as dádivas recebidas. Cada dia é um país, de 24 províncias. Cada hora é uma província, de 60 unidades. O homem, contudo, é o semeador, que não despertou ainda. Distraído cultivador, pergunta: que farei? E o tempo silencioso responde, com ensejos benditos, de servir, ganhando autoridade, de obedecer, conquistando o mundo, de lutar, escalando os céus. O homem, todavia, voluntariamente cego, roga sempre mais tempo, para zombar da vida, porque, se obedece, revolta-se, orgulhoso, se sofre, injuria e blasfema, se chamado ou contas, lavra reclamações descabidas. Cientistas, fogem da verdadeira ciência. Filósofos, ausentam-se dos próprios ensinos. Religiosos, negam a religião. Administradores, retiram-se da responsabilidade. Médicos, subtraem-se à medicina. Literatos, furtam-se à divina verdade. Estadistas, centralizam a dominação. Servidores do povo, buscam interesses privados. Lavradores, abandonam a terra. Trabalhadores, escapam do serviço. Gozadores temporários, entronizam ilusões. Ao invés de suar no trabalho, apanham borboletas da fantasia. Desfrutam a existência, assassinando em si próprios. Possuem os bens da terra, acabando possuídos. Reclamam liberdade, submetendo-se à escravidão. Mas chega um dia, porque há sempre um dia mais claro que os outros, em que a morte surge, reclamando trapos velhos. O tempo recolhe, então, apressado, as oportunidades que pareciam sem fim. E o homem reconhece, tardiamente preocupado, que a eternidade infinita pede conta do minuto. 36. Oração Albino Teixeira. Deus do misericórdia, não nos permitas pedir para fazer aquilo que ainda não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o bem de que sejamos capazes, principalmente em auxílio dos que ainda não podem compreender e trabalhar tanto quanto nós. E, sobretudo, ó Pai de infinita sabedoria, quando viermos a sentir dificuldade para fazer o que podemos,
Faze-nos reconhecer que não nos confias tarefa superior às nossas forças e renovamos a certeza de que, se buscarmos estar contigo, nenhuma insuficiência nos abaterá, de vez que em teu amor tudo é possível. 37. Oração do campo terrestre ao semeador juvenil. Ó Emanuel, sou a terra fecunda que o Senhor te confiou a esperança. Muitos guerreiam, disputando minha posse, encharcando-me de sangue e pranto, quando não me transformam em ossuários perdidos nas trevas, enquanto muitos outros, ainda, adormecem, desprevenidos, sobre o meu seio, afirmando-se necessitados e desditosos, quando bastaria me revolver-sem com atenção para senhorearem os tesouros que lhes reservo. Sou o campo de trabalho, em que Deus te situou o berço e o lar, o templo e a escola. Guardo comigo as lágrimas dos lavradores que me buscaram antes de te amealharei teu suor em forma de bênçãos. Não me relegues ao abandono, para que o tempo não escarneça de tua passagem. Agora que o dia alvorece para as tuas mãos juvenis, lembra-te de que a glória solar começa ao amanhecer. Dá-me, assim, teu coração para que eu te dê minha vida. Não me firas de balde com a lâmina do verbo vazio e inoperante. Confia-me as sementes do ideal superior, na tarefa digna o que fomos chamados, e retribuir-te-ei o devotamento com o ouro da experiência e com o valor da lição. Compadece-te do trabalhador que treme na velhice, porque o inverno da carne, amanhã, te baterá igualmente à porta, e ajuda os companheiros humildes da retaguarda, sem olvidar que o celeste semeador, mensageiro das verdades eternas, nasceu na manjedoura e avançou para a ressurreição, através da cruz. Guia teu arado no bem dos semelhantes e milagres de amor colherás de meu suco. Livra-me dos vermes da ociosidade e sustentar-te-ei na extinção das pragas da miséria e da ignorância. Não me condenes à erva sufocante da vaidade e do orgulho e dar-te-ei as riquezas da vida simples. Auxilia-me com boa vontade para que eu te sirva sem descanso. Recorda que o esplendor do dia, no mundo, invariavelmente, excede lugar à sombra. Mas, se te consagras ao plantio da luz, a noite surgirá para teus olhos, resplendente de estrelas, anunciando-te o excelso despertar. 38. Oração fraternal. Emmanuel, irmão nosso, que estás na terra, glorificada seja a tua vontade, em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino, com tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores. Tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração. Porque te pertence, agora, a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. 39. Oramos, Emanuel. Senhor, não te pedimos isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo de modo que aprendamos a catá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas, contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua benção. 40. Outra vez Casimiro Cunha desculpaste, edificando, mas, se a treve e insensatez voltam de novo a ferir-te,
perdoa e ajuda outra vez. Ouviste impresso os agravos a doutrina em que mais crês. No entanto, se há mais ofensa, perdoa e ajuda outra vez. Esqueceste duros golpes da injúria e da rispidez. Todavia, se ressurgem, perdoa e ajuda outra vez. Viste mãos das mais queridas, no sonho que se desfez. Contudo, segue adiante. Perdoa e ajuda outra vez. Ao lamaçal da calúnia em dia algum não te des. Bem dizendo os detratores, perdoa e ajuda outra vez. Se teus pedidos mais justos somente encontram surdez, esperando sem revolta, perdoa e ajuda outra vez. Recolhes por teu sorriso gesto rude e descortês. O tempo tudo transforma. Perdoa e ajuda outra vez. Se queres guardar contigo a bênção da intrepidez, à frente de todo o mal, perdoa e ajuda outra vez. Injustiçado, não guardes nem mágoas e nem porquês. Trabalhando alegremente, perdoa e ajuda outra vez. Se almejas fazer migalha do muito que o mestre fez, mesmo entregue à cruz da morte, perdoa e ajuda outra vez. 41. Página Mocidade. Emanuel, meu filho, guarda o facho resplendente da fé por tesouro íntimo, honrando o suor e as lágrimas, a vigília e o sofrimento de quantos passaram no mundo, antes de ti, para que pudesses receber semelhante depósito. Lembra-te dos que choraram esquecidos no silêncio e dos que sangraram de dor, para que ostentasses a tua flama de esperança, e dispõe-te a defendê-la ainda mesmo com sacrifício, para que a terra de amanhã surja melhor. A disciplina é guardiã de tua riqueza interior, como ideal é a chama que te revela o caminho. Nada amarga tanto ao coração que perder a confiança em si próprio, como alguém que se arroja às trevas depois de haver possuído a garantia da luz. Segue aprendendo, amando e servindo. Compadece-te dos que se recolheram à vala do pessimismo, proferindo maldições contra a vida, que é doação e bênção de Deus. Socorre os que se consideram vencidos à margem da estrada, ensinando-lhes que é possível levantar para o recomeço da luta. E respeita, nos cabelos brancos que te precedem, a branda claridade que a experiência acendeu para os lidadores da frente. Dignifica, sobretudo, a responsabilidade em ti mesmo, reconhecendo que o dever é cumprir a vontade do Senhor que situa, nas criaturas e circunstâncias mais próximas de nosso espírito, o serviço mais importante que nos compete realizar. Não ouvides que todos os valores da luz têm adversários na sombra e que só um trabalho incessante no bem alimenta em nossa alma o gênio da vigilância, invisível sentinela de nossa segurança e vitória. Atravessa o dia da existência, no ingente esforço de fazer o melhor, e, construindo o bem de todos, que será sempre o nosso maior bem, sentirás na cintilação das estrelas, quando vier a noite, o enternecido beijo do céu, preparando-te o despertar. 42. Página. Os jovens amará Ornelas filho, recorda o Cristo, em cujas mãos a glória brilha por soberana e imortal cidadela, para atingir o amor que a luz se constela, além das aflições da sombra transitória. Lembra-lhe o berço hostil sobre a palha singela, a vida que alterou a humanidade e a história e a morte sobre a cruz transformada em vitória para a ressurreição renovadora e bela. Estendendo a missão que enaltece e domina, ei-lo, servo fiel à vontade divina traço na sublime ascensão, sereno, grande e forte. Faze, pois, da humanidade o teu celeste escudo e guardarás contigo, a proteger-te em tudo, a força do Senhor que vence a treva e a morte. 43. Página do moço espírita cristão Emanuel. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Paulo e Timóteo, 4:12. Meu amigo da cristandade juvenil, que ninguém te despreze a mocidade. Este conselho não é nosso. Foi lançado por Paulo de Tarso, o grande convertido, há 19 séculos. O apóstolo da gentilidade conhecia o teu soberano potencial de grandeza. A sua última carta, escrita com as lágrimas quentes do coração angustiado, foi também endereçada a Timóteo,
O jovem discípulo que permaneceria no círculo dos testemunhos de sacrifício pessoal por herdeiro de seus padecimentos e renunciações. Paulo sabia que o moço é o depositário e realizador do futuro. Em razão disso confiava ao aprendiz a coroa da luta edificante. Que ninguém, portanto, te menoscabe a juventude, mas não te esqueças de que o direito, sem o dever, é vocábulo vazio. Ninguém exija sem dar ajudando e sem ensinar aprendendo sempre. Pois, em tua escalada do porvir, o exemplo dos mais jovens e dos mais velhos que procuram no Cristo o alvo de suas aspirações, ideais e sofrimentos. Consagra-te à palavra elevada e consoladora. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Atende à caridade que te pede estímulo e paz, harmonia e auxílio para todos. Sublima o teu espírito na glória de servir. Santifica a fé viva, confiando no Senhor e em ti mesmo, na lavoura do bem, que deve ser cultivada todos os dias. Conserva a pureza dos teus sentimentos a fim de que o teu amor seja invariavelmente puro, na verdadeira comunhão com a humanidade. Abre as portas de tua alma a tudo que seja útil, nobre, belo e santificante e, de braços devotados ao serviço da boa nova, pela terra regenerada e feliz, sigamos com a vanguarda dos nossos benfeitores ao encontro do divino amanhã. 44. Página Juvenil Casimiro Cunha. Mocidade Espiritista. Ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados. É a luz do consolado. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Marginando-nos a estrada de fé risonha e segura, há corações afogados no pantano da amargura. Ao lado das nossas flores de doce deslumbramento, há soluços desvairados de angústia e de sofrimento. Em toda parte, aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que nos descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos, vigilantes, para a glória do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Nós desdenhemos servir, em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a benção que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salve e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. 45. Palavras aos companheiros. Emanuel, meu amigo, aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Quando o pântano e o espinheiro te ameaçarem a marcha, quando a pedrada infeliz da discórdia ou o golpe imprevisto da incompreensão te ferirem o devotamento, usa a bondade que Jesus te concedeu e avança, trabalhando. Alguém projetou o fel da calúnia sobre o teu nome. Esquece e caminha. Muitas vezes, o coração do amigo é ainda frágil e cede ao primeiro impulso da arrasadora ventania do mal. Alguém escarnece de teu esforço. Despreocupa-te e age fraternalmente. Não é possível improvisar em alguns minutos o entendimento justo com respeito às coisas sagradas que nos felicitam o espírito. Alguém começou a cooperar contigo e desertou da sementeira. Silencia e adianta-te. Nem todos sabem perseverar no sacrifício pessoal pela vitória do bem, dia a dia, na esteira dos anos incessantes. Alguém te menoscaba a tarefa, subestimando-te o desinteresse pelas posses humanas e o carinho pela divina revelação. Ouvida e segue. É preciso aprender e sofrer com a luta terrestre para reconhecer o conteúdo de ilusão que transborda das fantasias da carne que passa breve. Alguém te acusa gratuitamente. Perdoa e movimenta-te na direção do porvir. Há muito ódio e muita discórdia envenenando as almas, e a maldade lança trevas sobre a fronte dos melhores colaboradores do progresso. Em todas as aflições da romagem, se souberes ver, enxergarás a ignorância oprimindo, vergastando, destruindo. É necessário acender a lâmpada sublime da piedade, avançando sempre. Repara o chão lodacento e inculto,
provocando a inquietação e o pavor, quando observado precipício adentro. Mas se arremessares a semente pequenina no leito tenebroso, em breve a terra endurecida e nua se cobrirá de verdura e perfume, flores e frutos. Assim é o campo humano. Em toda parte a erosão da miséria e charcos de dor. Não te detenhas, porém, lança tua semente de fraternidade e sabedoria, auxílio e compreensão, e a ignorância cederá terreno ao teu ideal de ajudar e servir, multiplicando-se as bênçãos de tua lavoura de amor, a benefício da humanidade inteira. 46. Poema da Fraternidade. Carmen Senir. A vida é sempre a iluminada escola. Compadece e te ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsole toda a gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho. Nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome escondidas em laços de ouro e fita. E, em tudo, há muita máscara bonita ocultando a miséria que consome. Quanta cabeça se ergue a luz dourada na multidão festiva que fulgura. E, a sós, pende tristonha e desvairada, aturdida no horror da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece ao desabrigo. Quanta mágoa contida, vida fora. Auxilia, do príncipe ao mendigo, não atrases o abraço doce e amigo, que o companheiro espera. Desde agora, que a boa luta a ti não desagrade. Sê mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos da paz e da alegria. 47. Programa Casimiro Cunha. Se queres sair da noite para a luz do amanhecer, por mais triste, por mais rude, atende ao próprio dever. Se aspiras à paz divina, a nossa estrada real é o culto do bem constante no ouvido de todo o mal. Se pretendes respirar os dons da eterna alegria, ajuda, perdoa e serve na bênção de cada dia. Se desejas atingir o lado celeste amor, usa a bondade incessante com quem for, seja onde for. Se sonhas felicidade, segue amando a própria cruz, que a nossa cruz é o caminho para a ascensão com Jesus. 48. Propriedade real. Emmanuel. E o ouro que retens voltará para as arcas das quais te veio as mãos. A casa em que resides abrigará, mais tarde, moradores diversos. A roupa que te asila dirige-se ao monturo de onde ressurgirá, renovada de todo, acolhendo outras formas. O pão de que te nutres alimenta-te passa. As afeições queridas que te enfeitam as horas de beleza e ternura são joias de carinho do tesouro de Deus. Ajudar é ajudar-se. Trabalhar é aprender. Servir é entesourar. Não ouvides, portanto, que possuís tão somente o que dás, e ti mesmo no amparo dos semelhantes, porque o bem que oferendas aos irmãos de jornada é crédito de luz a enriquecer-te, a vida, nos caminhos da terra, e nas bênçãos do céu. 49. Recuperação. Emmanuel. Não bastará desculpar os que nos ofendem, simplesmente com os lábios. É imprescindível que o nosso coração participe de semelhante atitude. Não bastará, porém, que o consentimento se associe ao trabalho do perdão. É preciso esquecer todo o mal. Contudo, não basta, ainda, que ouvidemos o assalto, a pedrada, a calúnia, o golpe, a incompreensão ou a ingratidão. É necessário agir com o bem, auxiliando direta ou indiretamente os que nos feriram, através da prece que ajuda em silêncio, por intermédio de nova sementeira de fraternidade e simpatia, pelas referências amigas ou pelo estímulo edificante, através da compreensão, por intermédio da boa vontade, pela demonstração de entendimento e confiança. O inimigo, em qualquer caso, é terreno que precisamos recuperar para o plantio de nossa felicidade por vindoura. A discórdia é espinheiro. A desarmonia é perturbação. O ódio é veneno. A antipatia é delituosa displicência. Não basta, pois, que nos desvencilhemos daqueles que nos incomodam, através da caridade fácil ou da palavra brilhante. É com tremo indispensável saibamos caminhar com eles, incentivando-lhes o soerguimento ou elevação, a fim de que estejamos efetivamente no desempenho da vontade do Senhor, onde estivermos. 50. Renovação. Rodrigues de Abreu. Quando o espinho buscar-te o coração e puderes dizer, bendito sejas. Quando a pedrada visitar-te o peito e exclamares,
Bendita sejas tu. Quando a prova amargosa e redentora requisitar-te a casa ao pranto escuro e lembrares que há sombras mais terríveis que atuam em muita gente. Quando inclinares teus ouvidos calmos à irritação e à cólera dos outros, perdoando as ofensas e esquecendo-as. Quando a dor inspirar-te o canto excelso e doce da esperança, então tua alma içada à luz celeste, sob a glória da vida superior, viverá luminosa e preparada para o reino do amor. 51. Rimas da Fraternidade. Carmen Senira guarda contigo o amor puro por senha no roteiro cristão. Ainda mesmo quando a amargura venha sangrar-te o coração. Quem procura no Cristo, cada dia, a bênção de viver sacrifica-se, ama e renuncia, no perdão por dever. Que importam desventuras no caminho, no fel que nos invade, se procurarmos no celeste ninho a luz da eternidade. Tudo passa na terra e a nossa glória, na alegria ou na dor, e refletir na luta transitória a sublime vontade do Senhor. Só aquele que ajuda, o vida fora, vence as trevas do mal, marchando em busca da divina aurora para a vida imortal. 52. Roteiro juvenil a Emmanuel. Meu jovem amigo. A mocidade cristã é a primavera bendita de luz, anunciando o aperfeiçoamento da terra. Aceita, com ânimo firme, o roteiro que o Mestre Divino nos oferece. Coração terno, consciência limpa, mente pura, sentimento nobre, conduta reta, atitude valorosa, disposição fraternal. O coração aberto às sugestões do bem aclara a consciência, dilatando-lhe a grandeza. A consciência sem mancha ilumina a mente, renovando-lhe o poder. A mente purificada sublima o sentimento, elevando-lhe as manifestações. O sentimento enobrecido orienta a conduta, mantendo-a nos caminhos retos. A conduta irrepreensível determina a atitude valorosa no desempenho do próprio dever e no trabalho edificante. O gesto louvável conduz à fraternidade, em cujo clima conquistamos a compreensão, o progresso e o mérito. Coração aberto à influência de Jesus para enriquecer a vida. Disposição fraternal de servir incessantemente as criaturas, para que o amor reine, soberano. Eis, meu amigo, em suma, o roteiro juvenil com que a mocidade cristã colaborará no aprimoramento do mundo. Que o Senhor nos abençoe. 53. Servindo. Casimiro Cunha. O trabalho é a lei da vida. Auxiliar é o dever. A alegria de servir é a glória de cada ser. Observa a natureza, servindo constantemente. O mundo é uma sinfonia de doação permanente. O sol, gerando energia, traça a luz do Senhor a brilhar. É a força da criação servindo sem descansar. O mar, gigante a agitar-se em primitivos lamentos, é o servidor do equilíbrio dos terrestres elementos. A árvore generosa, que auxilia a todo instante, nasce, cresce, vive e morre em serviço edificante. Desliza a fonte a cantar em contínua servidão, alheio o lodo que atisna, servindo sem distinção. O verme no subsolo, pequeno e desgracioso, garante a gleba fecunda, morejando sem repouso. A vida por toda a parte é tolo um hino de amor. Serve a nuvem, serve o vale, serve o ti, serve a flor. Não te queimes no caminho, não te prendas à amargura, a quem te ofende e apedreje ampla com mais ternura. Abençoa a própria luta, no sonho de céu e paz. Guarda a bondade por norma, serve sempre e vencerás. Se quisermos alcançar a exaltação do porvir, a nossa senha é marchar e o nosso lema é servir. Servido vive a semente, servindo resplende a luz, servindo o pão te socorre. Setembro passou Jesus. 54. Servir sempre. Casimiro Cunha. Se procuras a extinção das dores por onde vais, mantém a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais, para vencê-los, não fujas de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que cais, não desertes do dever de servir um tanto mais. Carregas lutas em casa, provações descomunais, por tua paz não desistas de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas,
Erros brutais. Não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais. Não menosprezes o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais. Inventa novos recursos de servir em tanto mais. Se quisermos atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. 55. Sexo e disciplina. Emmanuel. Sexo, na Terra, muitas vezes é apontado a conta de porão emotivo. Dele se ocupa a imprensa, nas tragédias passionais, como se esburmasse uma chaga, e muitos religiosos lhe definem as manifestações como efeitos do mal. Entretanto, é no sexo que a vida cunha passaporte ao renascimento, acalentando a bênção do lar. Através dele, retomamos o fio de nossas experiências, recebemos o carinho dos pais, abençoamos a esperança dos filhos e recolhemos precioso estímulo para a luta. Mas é igualmente por ele que forjamos perigosas obsessões e abusos inomináveis, criando para nós mesmos a sombra da loucura ou a grade da delinquência. A bondade divina nos concede como portal de luz. Em muitas circunstâncias, contudo, atravessamo-lo, tomados de paixão, qual se densas trevas nos envolvessem. Isso acontece, no entanto, à face da ignorância deliberada com que nos conduzimos no assunto. Estabelecemos medidas seguras para evitar essa ou aquela calamidade e cultivamos minuciosa atenção nesse ou naquele círculo da existência. A vacinação preserva a saúde física. A polícia rodoviária previne desastres. Diques governam cursos d'água. Máquinas poderosas controlam a força elétrica. Nossos jovens são escrupulosamente examinados em noções de física ou de matemática. Tiramos radiografias, relativamente perfeitas, das vísceras e dos ossos. Contamos o número de hemácias numa gota de sangue. Sabemos prever com exatidão o próximo eclipse do Sol. Todavia, em matéria de sexo, quase sempre impropriedades aparecem de chofre, sem qualquer profilaxia de nossa parte. É necessário, assim, saibamos atender à educação do caráter, para que o caráter não se transvie. Lembremo-nos de que a natureza, retratando as leis de Deus, não guarda qualquer capricho. As estações do tempo funcionam, com regularidade, há milênios. A gravitação é a mesma para justos e injustos. Tudo na criação é trabalho e ordem, evolução e obediência. Reconhecendo-se, desse modo, que os valores emocionais vigem por nossa conta, toda vez que o sexo eclode, sem disciplina, o naufrágio moral surge perto. Cabe, pois, aqui recordar as palavras do Mestre Divino: traço não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhes vem do coração. E, sem dúvida, o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. 56. Simpatia. Emmanuel. Ninguém é tão indigente que não possa algo oferecer de si próprio. Na formação do tesouro da simpatia com que adquirirá a vitória na tarefa o que foi chamado no mundo. Um sorriso de bom ânimo, uma frase de carinho, uma prece espontânea, uma fatia de pão, o servicinho aparentemente sem importância, uma página confortadora, um bilhete fraterno, um olhar de compreensão, uma visita afetuosa, uma boa palavra, uma gota de remédio, uma flor pobre e humilde, uma simples conversação, um copo de água fria, um gesto de generosidade silenciosa. Nem sempre possuímos a bolsa farta, susceptível de garantir a longa despesa. Entretanto, a bênção da amizade que suporta e ajuda, que ampara e incentiva o bem, é recurso que sobra invariavelmente no cofre vivo e milagroso da boa vontade. Esqueçamos os pequeninos defeitos do próximo, para que as nossas grandes falhas sejam toleradas e esquecidas. A plantação da simpatia é o único processo de estimular a colheita da verdadeira fraternidade. Ninguém é tão intensamente mau que te não possa ouvir, de algum modo, a mensagem de amor. Faze, pois, subir a luz do teu coração ao cérebro, e a tua palavra conseguirá realizar com a simpatia a sementeira de felicidade que nenhum dinheiro do mundo pode outorgar. 57. Somente hoje. Manuel Monteiro. Hoje, à luz do presente, dia como este dia, em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer,
prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade e paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precises recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases nas tarefas que abraces e abençoes. Que nada disso atrases, nem deixes que fazeres para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez. E dia igual a hoje só terás uma vez. 58. Teu serviço em Manuel não te afirme sem o chamado divino para colaborar na seara do bem, porquanto o Senhor espera em ti uma bênção a mais na construção do reino de Deus. Como me certificarei de que isso ocorre? É provável perguntes. Detente, todavia, na acústica da luna, onde se te sensibiliza o espírito ante as dores alheias. O céu te alcança, através da luz com que te clareia o caminho. O Senhor te fala pelo amor com que se te enternece o coração. Dirás talvez que existem milhares de encargos iguais uns aos outros e que os dias são semelhantes entre si. Entretanto, se analisares os valores do trabalho e as surpresas do tempo, para logo descobrires que, com as oportunidades originais de cada dia, tens serviços sob tua responsabilidade pessoal que os teus amigos, por mais íntimos e afins, não conseguiriam realizar. Observa cada acontecimento que te envolve e cada irmão que te cruza o caminho e verificarás em que lado da questão e em que problema do próximo espera o Senhor venhas a funcionar por peça de luz e consolação, paz e vida. Onde estejas, serás o ouvido que escuta, filtrando os materiais do cotidiano para encontrar o bem, de modo a endereçá-lo, impoluto, para diante, o apoio dos olhos que enxergam para ajudar e edificar, a palavra que balsamiza e enobrece, e o socorro das mãos que operam em louvor da fraternidade e do benefício. É possível que o Senhor te aguarde o concurso ainda hoje para erguer alto pilar, nas realizações da beneficência, ou a fim de assumires, por ele, compromisso importante no auxílio à comunidade. Talvez, porém, tão só te peça, ainda agora, para ouvir o companheiro que a provação desconsola, restaurando-lhe as forças, ou para sorrir na direção de alguém que te roga apenas um gesto silencioso de simpatia para desvencilhar-se do erro. Ergue-te cada manhã para servir e deixa que teu coração compreenda e ampare, reconforte e auxilie. Perceberás, desse modo, que o Senhor te chamou como és, com o que tens, onde te encontras e como te encontras para seres uma bênção entre ele e os outros, traço de união entre a terra e os céus. 59. Trio de amor. Casimiro Cunha. Queres saber acertar quando a luta se avizinha? Atende ao trio de amor, perdoa, serve e caminha. Aprovação no teu campo, recordando erva daninha. Replanta o chão que te coube e perdoa, serve e caminha. Riste a força, disfarçando a dor que te desalinha. Escura-te a paciência, perdoa, serve e caminha. A injúria fere-te o nome, envolta em sombras mesquinhas. Não chores, nem te defendas, perdoa, serve e caminha. Padeces inquietações de alma cansada e sozinha. Trabalha com mais ardor, perdoa, serve e caminha. Ouviste maledicência, denuncia, intriga, picuinha. Detente no bem que possas, perdoa, serve e caminha. Viste quedas, deserções, amigos perdendo a linha. Não lamentes, nem censures, perdoa, serve e caminha. Suspiras pelo refúgio, onde a paz surge e se aninha. Simplifica a própria estrada, perdoa, serve e caminha. Se indagares do Senhor como honrar-lhe a glória e a vinha, Jesus te responderá, perdoa, serve e caminha. 60. União e amizade. Carmen Senira. União e amizade, asas de luz da paz e da alegria, com que nossa alma voa, cada dia, ao reino augusto da fraternidade. Da união nasce a fonte soberana do poder que redime pelo amor milagroso, amplo e sublime, de que todo o universo se engalana. Da amizade provém a santa vibração das aleluias de renovação, das claridades do infinito bem. Sem que a luta nos uma, passo a passo, e sem que nos amemos, dormirão nossos sonhos nos extremos da aflição.
da amargura e do cansaço. União e amizade traz o fadas celeste da felicidade. Quem ouvi-las submisso, agindo para honrá-las e atendê-las, guarda os braços na bênçãos do serviço e o coração no brilho das estrelas. 61. Virtude Emmanuel Virtude. Quanto acontece à pedra preciosa lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burilamento e sem sacrifício. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Sem resistência deliberada ao desespero, não entesouraremos a paciência. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Sem vitória sobre os répteis da dúvida ou da suspeita, em nosso campo íntimo, não edificaremos a fé. Sem renúncia não experimentaremos o amor puro. Sem gentileza não asilaremos a bondade. Sem o silêncio bem vivido, não atingiremos a harmonia mental. Sem espírito de serviço, em favor dos semelhantes, não criaremos os valores da simpatia. Sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Sem atenção para com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Sem tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. Sem boa vontade, inutilmente apelaremos para o entendimento e para a união. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Quem pretende, porém, a fuga e o repouso em débitos, certamente desistirá, por tempo indefinido, do esforço de aprimoramento, transformando-se em sombra entre as sombras da estagnação e da morte. Fim.